Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, 991637905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 32147766, e o nosso e-mail, que é o gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você acompanha o nosso programa em tempo real. Aproveita, curta, compartilhe nossas páginas, deixe o seu comentário lá, que é muito importante para a gente. Bom, e olha só, gente, no programa de hoje recebo um dos mais importantes e reconhecidos ativistas da causa quilombola, o Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, que vai ministrar uma palestra hoje no IBILSE sobre a causa quilombola. E esse evento aí do Nego Bispo no IBILSE é aberto ao público, só entrar ali no site da instituição, fazer uma inscrição, e também vai ter transmissão ao vivo pelo YouTube do IBILSE, pelo canal do YouTube do IBILSE, né? E quem está aqui também para falar sobre o evento e participar desse bate-papo com a gente aqui é a vice-diretora do IBILSE, a professora doutora Mônica Abrantes Galindo. Obrigado aos dois, viu, doutora Mônica? Bispo, obrigado pela deferência. O tema da palestra do Bispo hoje é Retomada de Saberes, o contracolonialismo de Nego Bispo. O Bispo é do Piauí, né? Nasceu no Piauí, é lavrador, formado por mestras e mestres de ofício, morador do Quilombo do Saco Curtume, em São João do Piauí, no Piauí, né? Ativista político e militante de expressão no movimento social quilombola e nos movimentos de luta pela terra. É poeta, escritor e intelectual, autor de artigos e poemas, e também dos livros Quilombos, Modos e Significados, e Colonização, Quilombos, Modos e Significado. Obrigado, Bispo. Fala um pouco dessa palestra para a gente. O que você vai falar? Qual é o contracolonialismo do Nego Bispo? Vivas, vivas, porque todas as vidas são necessárias. Na verdade, o contracolonialismo nem é do Nego Bispo. O Nego Bispo é um relator desse contracolonialismo. O contracolonialismo é um termo que nós utilizamos para contrariar um pouco a hegemonia da luta de classes. Eu atuei no movimento sindical, atuei também nas vias partidárias, dos quais eu me afastei a partir de 96, 98, saí da institucionalidade política para me dedicar prioritariamente à questão quilombola. E aí, como a gente sabe que as denominações, elas contribuem muito no direcionamento das pautas, para não seguir as pautas mais antigas, mais ortodoxas, nós também trouxemos algumas denominações. Então, o contracolonialismo é uma contradição à hegemonia da luta de classe. É para dizer que a grande causa que afeta os povos quilombolas e indígenas é muito maior do que apenas o capitalismo. É uma causa de fundo cosmológico, né? É uma causa que tem uma cosmovisão mono, que contraria uma cosmovisão politeísta. Qual a situação da causa quilombola hoje no Brasil? A gente passou por alguns anos com uma dificuldade aí. Nesse novo governo, tivemos uma retomada dos trabalhos de atenção ali, marcação de terra. Qual é o panorama da causa hoje? As nossas grandes questões nunca foram os governos, é o Estado. Eu costumo dizer que o Estado brasileiro é um trem sobre os trilhos de uma ferrovia colonialista. Então, você pode mudar de maquinista quantas vezes você quiser. Se você não mudar os trilhos, o trem vai sempre para o mesmo rumo. Então, você vai ter um maquinista que vai andar mais rápido, vai ter um que vai andar mais lento, você vai ter um que vai ter mais cuidado com a operação da máquina, mas isso não muda o rumo do trem. Ou seja, o Estado brasileiro sempre tratou os quilombos de forma violenta,
tentando ou extingui-los ou incluí-los, que a inclusão é a mesma coisa da extinção. Então, assim, há pequenas mudanças setoriais, mas a grande questão mesmo, a questão estrutural, não mudou tanto. Até para quem está acompanhando e não é muito familiarizado no assunto, resume para a gente o que é um quilombo. Então, os quilombos, eles foram criados logo no início do colonialismo. Então, o que é um quilombo? É uma organização do povo africano em confluência ou em compartilhamento com os povos indígenas, com os povos originários, onde o povo africano tentou reeditar, ou tentou não, conseguiu. O povo africano conseguiu reeditar os seus modos de vida aqui no Brasil. Então, o quilombo não é apenas um lugar de nego fujão. O povo não foi para o quilombo apenas para se livrar da escravidão. O povo foi para os quilombos para reeditar os seus modos de vida e viveu aqui, pelo menos próximo de como vivia lá. É por isso que os quilombos assustaram tanto. Porque se fosse só fugir, era só ir atrás e trazer de volta. Mas a questão não é fugir, é o modo de vida e a grande contribuição que os quilombos dão também para modificar os modos de vida de quem os ataca. Ou seja, é uma maneira de reproduzir e dar uma manutenção à cultura, tradições desses povos africanos. Sim, sim. Por exemplo, ao contrário do que os colonialistas imaginaram, eles tentaram apagar a memória do povo africano, desde lá de África, quando trouxeram os povos separados do ponto de vista das línguas, trouxeram os povos separados do ponto de vista dos territórios, e imaginaram que o povo não trazia suas memórias. E, para surpresa de todo mundo, tanto trouxeram como mantiveram. Não é à toa que hoje nós continuamos com a capoeira, com o congado, com o candombe, os batuques, com o jongo, continuamos com a umbanda, o candomblé e o reizado, enfim. Na verdade, nós quem damos o mote cultural desse país. Assim, se tirar a nossa criatividade cultural, esse país passa a ser, sabe, um lugar de plena tristeza. E eram práticas, inclusive, que acho que chegaram a ser proibidas por um período, né? Eles não podiam professar sua fé, enfim, seus costumes, sua cultura. E até hoje a gente vê muito preconceito com isso, principalmente em relação a terreiros, batuque, né? Então, nós fomos criminalizados até a Constituição de 1988, por incrível que pareça. Só a partir da Constituição de 1988 é que nós e os povos indígenas passamos a ser considerados povo de direito. Mas, mesmo assim, do direito dos colonialistas, não dos nossos direitos. Tanto é que a Constituição nos acolheu, mas não acolheu a capoeira, não acolheu a umbanda, não acolheu as nossas manifestações e os nossos modos de vida. Muito bom. Bom, a palestra do bispo está marcada para 7 horas da noite, né, doutora? E é uma iniciativa aí da Pró-Reitoria, Vice-Pró-Reitoria de Extensão Universitária do Unesp e em parceria com o Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão. É isso, né? Isso mesmo. Então, a Pró-Reitoria, os NUPES, né, que são os Núcleos Negros de Pesquisa e Extensão, são núcleos da instituição. Hoje a gente está em 14 dos nossos campos. A Unesp, na verdade, ela tem 34 campos e a gente tem os núcleos divididos nesses campos. E a ideia é que esses núcleos sejam justamente de pesquisa e extensão ligadas às questões do negro, às questões étnico-raciais. E aí a gente está tendo aí a possibilidade de receber, dessa vez, o Nego Bispo para trazer para a gente esse diálogo, para que a gente possa conversar sobre isso, principalmente para que a gente possa ouvi-lo a respeito disso. E o bispo que estava no Rio de Janeiro participando de um evento importante lá. Fala um pouquinho para a gente. Então, no Rio nós estivemos participando da FLUP, a Feira Literária das Periferias, que é um evento muito grande, é uma feira que se repete todos os anos. No ano passado também eu participei, onde o povo afro, o povo indígena, os povos diversos apresentam suas poesias, seus poemas, seus livros, sua arte em geral e também o seu jeito de viver. Como é que você nasceu no interior do Piauí e lavrador, como é que você teve essa guinada para o ativismo político, para as causas sociais, bispo? Então, eu nasci em 1959 e quando nasci, na nossa região,
tudo se dava a partir da oralidade. Todos os nossos contratos eram contratos orais, quase ninguém sabia ler e escrever. Na nossa família, praticamente ninguém. Só que no mesmo período tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, e aí essa história da Revolução Verde, que é pouco discutida no Brasil, trouxe a necessidade de escriturar a vida do povo, de fazer contratos escritos, de institucionalizar, de trazer essa linguagem escrita para poder vender o lixo da Segunda Guerra Mundial, e aí leia-se tratores, caminhões, venenos, enfim, aquilo que foi produzido para a guerra e não precisava mais, tinha que vender para os países subdesenvolvidos. Aí é quando a escrita chega tomando de conta. E aí o nosso povo, para não perder tudo, na substituição dos contratos orais pelos contratos escritos, tiveram que colocar alguns dos seus na escola. Então, eu sou uma dessas crianças que foi para a escola escrita para traduzir exatamente essa linguagem para a oralidade. Então, a partir dos primeiros momentos que eu fui para a escola, eu comecei a atuar na defesa do nosso território, a partir dessas traduções que eu faço até hoje. Você falou que foi filiado a partido, por que saiu para se dedicar justamente às causas sociais, mas o melhor instrumento não é estar num partido, de repente se candidatar a algum cargo? Como que você vê a política como forma de transformação social? Olha, o colonialismo é a tentativa de imposição de hegemonias. O colonialismo ele surge a partir de uma cosmovisão monoteísta, que eu chamo cosmovisão eurocristão monoteísta, contrário às cosmovisões politeístas, que ele chamava de cosmovisões pagãs. Então, o politeísmo ele é a diversidade, ele é o múltiplo, e o monoteísmo é o único, é o unicismo. Então, na verdade, a nossa luta é no sentido de diversificar cada vez mais a vida e evitar cada vez mais as hegemonias. Então, a nossa luta é nesse sentido. Assim, a nossa luta não é de tentar consertar a vida dos outros, mas é de dizer para os outros como é que nós queremos viver, que esse nosso jeito de viver seja respeitado. E isso não é possível dentro do partido, isso não é possível dentro do movimento sindical, porque tanto o partido como o sindicato disputam hegemonias, disputam unicidade, e aí só cabe um. Perfeito. Doutora, quer falar alguma coisa desse evento de hoje, da importância de ter um nome como o Bispo aqui em Rio Preto? Só lembrando, 7 horas, então, quem não puder ir, não tiver, quiser acompanhar, só pesquisar IBILSE Unesp lá no YouTube, acha o canal e acompanha ao vivo a transmissão. Exatamente, só quero reforçar, né, convidar todos para estarem lá com a gente, para a gente poder estar ouvindo o Bispo. Acho que é uma oportunidade muito interessante. A gente pensa, né, a universidade como sendo um espaço, por definição, de conhecimento, mas acho que a gente está aprendendo que não somos a única forma de conhecimento. Conhecimento científico também é importante, mas a gente precisa, sim, estar dialogando, estar entendendo, fazer esse caminho inverso, né? Se durante um período foi alguma coisa na linha, né, de forçar um determinado conhecimento só, que a gente possa agora estar ouvindo, possa, desde sempre, poder estar aprendendo uns com os outros também. Então, estão todos convidados, o evento é aberto, as inscrições são para que alguém quiser o certificado, mas não pode chegar às 7 horas da noite lá no evento. Nós estamos também tendo, como parte, né, da presença do Bispo, uma exposição muito bonita, né, do Instituto Negrário, a exposição Denigra, que participou do prêmio Nelson Seixas e está lá no nosso saguão. Então, quem estiver lá também vai ter a oportunidade de vê-la novamente. Então, vai ser um prazer receber todos vocês. Que legal. Ô Bispo, você ainda mora no Piauí, lá em São João do Piauí, num quilombo. Ainda moro no quilombo e pretendo continuar no quilombo até o dia que estiver sobre a terra, né? O quilombo, como é o nome do seu quilombo mesmo? Saco Curtume. Saco Curtume. Saco Curtume. Quantas pessoas moram lá? Olha, nós somos mais de 120 famílias, aproximadamente umas 500 pessoas. Muito bom. O quilombo mais famoso do Brasil, pelo menos que a gente acompanha assim, é o quilombo Zumbi de Palmares, né? Do Zumbi. Quantos quilombos a gente tem no Brasil hoje? Quantos povos, quantos quilombolas habitam esses espaços? Olha, o Estado brasileiro acabou de fazer o recenseamento nas comunidades quilombolas. Eu fui contrário a fazer esse recenseamento
E sou contrário também a se utilizar esses dados, porque nem todos os quilombos estão reconhecidos. Então, não dá para você dizer quantos quilombos existem se a grande maioria não está reconhecido. São muitos quilombos que existem, muitos quilombos ainda passarão a existir daqui para frente, porque quilombo não é só o que aconteceu no período da escravização. Quilombo é o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer, porque o quilombo ele é um modo de vida. O quilombo ele não é apenas um espaço físico, ele é uma territorialidade. Então, assim, não dá para você mensurar a quantidade, dá para você mensurar a qualidade. E aí, Palmares é o mais conhecido porque é onde o Estado pôde mostrar uma imagem de derrota em Palmares. Apesar de não ter derrotado, mas eles conseguiram, através da mídia, mostrar essa imagem. Mas tem vários outros quilombos que o Estado não conseguiu atacar da mesma maneira, como o quilombo Calungas, em Goiás. Nós temos o quilombo Alagoas, no Piauí, que é também um dos grandes quilombos, com 119 comunidades. Nós temos vários quilombos que também são muito sólidos, mas não são tão conhecidos porque não participaram da luta da mesma forma que Palmares participou. Mas Palmares é um dos importantes, mas não é o mais importante. Eu estava lendo algumas coisas sobre você e você parece que faz uma associação dos quilombos com Canudos, né? Canudos era um quilombo? Sim, eu tive muita dificuldade para escrever porque eu sou da oralidade, eu gosto mesmo de falar. Mas aí, quando eu visitei Caldeirão, no Ceará, e aí eu visitei a capela em Caldeirão, e o que me surpreendeu? Eu perguntei ao pessoal se a capela tinha sido feita pelo povo. E por que a capela não queimou se tocaram fogo em Caldeirão? E aí eu vi as ruínas das casas, e por que a favela não queimou? Aí, engraçado, eles disseram que a capela foi feita depois. Depois que eles tocaram fogo em Caldeirão, fizeram a capela para simular o caráter messiânico do quilombo, que não era esse perfil. Aí eu resolvi fazer a associação entre os quilombos que foram queimados. Porque Caldeirão, para quem não sabe, é uma vergonha para a sociedade brasileira, porque Caldeirão fica no município de Crato, no Ceará, e foi bombardeado pelo Exército Brasileiro em 1936. É a primeira comunidade que é bombardeada pelo Exército, que naquele tempo não tinha marinha, e foi bombardeado, e a história escondeu isso. Quase não se escuta. As universidades, inclusive, questionam as universidades. Como assim os cursos de história não falam de Caldeirão? Então eu fui ver que eles tocaram fogo em Caldeirão, tocaram fogo em Palmares, tocaram fogo em Canudos e tocaram fogo em Pau de Colher. Aí, se eles agiram da mesma forma com relação aos mesmos lugares, é porque os lugares eram muito parecidos. Tanto é que até a gente escreveu uma declamação que diz assim: fogo, queimaram Palmares, nasceu Canudo. Fogo, queimaram Canudo, nasceu Caldeirão. Fogo, queimaram Caldeirão, nasceu Pau de Colher. Fogo, queimaram Pau de Colher. Nasceram e nascerão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. E mesmo que queimem os corpos, não queimarão a ancestralidade. Olha só. Os quilombos hoje, eles são autossustentáveis? Eles têm uma vida própria autossustentável ou eles dependem de vamos dizer, um comércio externo, vida fora dos quilombos? Nós temos quilombos das mais diversas maneiras. Nós não temos 2 quilombos iguais. Nós temos cada quilombo desigual, porque dentro de um quilombo existem muitos quilombos. Mas os quilombos sempre se negociaram muito bem. Você nunca sabe concretamente qual é a situação de um quilombo. Porque, por mais que no quilombo tenha alguma coisa, o povo do quilombo tem um gesto de defesa que é, às vezes, pedir. Às vezes você chega no quilombo, a pessoa te pede aquilo que ela tem, mas ela te pede porque ela acredita que você é responsável por aquilo que ela não tem. Então, é uma maneira de repor. Mas nós temos quilombos da mais diversa maneira, dependendo também do bioma onde ele se encontra. Mas eu lhe garanto que nos quilombos não tem gente morando na rua, não tem déficit habitacional. Porque nos quilombos, acima de tudo, tem compartilhamento, tem solidariedade, tem afetividade. Muito bom. Os quilombos, a gente teve a recente discussão do marco temporal pelo Supremo. Os quilombos se enquadram no marco temporal? Olha,
se eles tivessem conseguido garantir a inconstitucionalidade dos territórios indígenas, eles automaticamente iam tentar aplicar nos quilombos. Como eles não conseguiram, os quilombos ficaram um pouco mais afastados. Mas eles não desistiram, eles vão ficar tentando insistir. O Congresso já voltou a discutir. E aí eles vão tentar enquadrar todo mundo, porque, aliás, para os quilombos, eles trazem a mesma referência que traz para as aldeias, que é a Constituição de 1988. Eles vão tentar. Agora, nós sempre fomos atacados pelo Estado. Assim, tem umas pessoas que dizem, oh, mas o governo tal foi pior do que o governo tal. Desde o início do colonialismo. As pessoas dizem assim, olha, os evangélicos estão atacando os quilombos. Os católicos também. Quem primeiro chegou aqui para nos atacar os povos indígenas, foram os católicos. Então, a religião não é evangélica ou católica. Também eu não sei por que a sociedade comete esse equívoco. A religião é o cristianismo. Você pode ser da Assembleia de Deus, pode ser da Deus é Amor, da Universal ou da Católica. Você é cristão. Então, a grande questão é o cristianismo. Então, a matriz do colonialismo é o cristianismo. Não tem nenhum lugar escrito que o povo africano foi atacado porque era preto e nem está escrito que o povo original foi atacado porque era vermelho ou tinha cabelo liso. O que está escrito é que o Papa Nicolau V, na bula papal de 1455, autorizou ao rei de Portugal, consecutivamente ao rei da Espanha, a atacar aos povos pagãos. Então, o debate é cosmológico, é muito mais profundo. Sem dúvida. E os povos pagãos seriam os não cristãos, né? Seriam os não cristãos. A gente teve agora a eleição do ativista também, o Krenak, para a Academia Brasileira de Letras. Ele também, como você, mais um detentor da oralidade, né, dos relatos. Como é que foi para os ativistas dos povos originários, quilombolas, a eleição do Krenak para a academia? Olha, eu tenho dito que a nossa trajetória sustenta a nossa fala. Ou para quem é do discurso, o discurso. Eu sou muito amigo do Krenak, né? A gente se encontra vez por outra. Ele esteve aqui, inclusive. Nós somos muito amigos. A trajetória do Krenak é uma trajetória que sempre dialoga com a institucionalidade, e isso fez com que ele chegasse à Academia Brasileira de Letras. Então, eu respeito muito, né, a chegada dele lá, porque respeito a sua trajetória. Eu, Nego Bispo, talvez jamais serei candidato, e se for, não serei eleito, e se fosse eleito, não aceitaria. Mas é porque é outra questão, uma questão de trajetória. Assim como o Krenak aceitou o título de honoris causa, e eu não aceitei nem de honoris causa nem de notórios saber, nem aceitei nem aceito. Eu não aceito nenhuma titularidade vindo da universidade. Mas é uma questão de trajetória. Mas é dizer que, para grande parte do nosso povo, isso é considerado não uma vitória, mas uma posição de respeito para a trajetória do Krenak. Assim, se ele aceitou, a gente respeita e a gente torce para que ele consiga fazer a diferença ali por dentro. Mas o significado é muito grande, né? Você tem o significado indígena... é muito grande, mas é como eu digo, depende muito da trajetória. A trajetória do Krenak tem a ver com isso, desde a luta dele na Constituição de 88, ele pautou coisas muito bacanas. A minha trajetória já não dialoga com isso, porque eu já vivo fora da institucionalidade. Mas, assim, a gente tem uma coisa na capoeira que diz assim, ou sim, 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 ou não, não, não. E a gente tem uma coisa no samba que diz assim, pisei dentro, pisei fora, peguei menina e fui embora. Então, para nós, é bom que sempre que tenha um pé dentro e um pé fora. Então, é bom que tenha o Krenak dentro da academia e que tenha o Nego Bispo fora da academia, para ele me passar as informações de lá para cá e eu passar as informações daqui para lá. Então, é sempre bom. Você disse que vive fora da institucionalidade. Você se considera um marginal? Não, eu só um quilombola. É porque os quilombos, na verdade, é isso. As pessoas se envolveram muito com Karl Marx e esqueceram dos quilombos. Até Palmares é muito mais velho do que Karl Marx. As pessoas não estudaram. O quilombo, ele negou o sistema colonialista. O quilombo, ele negou o trabalho como atividade abstrata. Ele negou o Estado e ele criou o seu jeito de viver onde o ser é prioridade. Então, os quilombos é o lugar de ser e o não quilombo, muitas vezes, é o lugar do ter. Então,
eu me sinto bem como quilombola sem adjetivo. Quilombola, ponto. Perfeito. E também não adianta a gente ter o Krenak na academia lá tomando chazinho e os povos originários indígenas sendo massacrados no norte, né? A gente vê agora aí a situação, a gente teve a situação dos Yanomamis, hoje eu estava lendo aí o pessoal sofrendo com seca, garimpeiro, madeireiro. Qual a solução para isso, o bispo? Olha, nós defendemos que cada povo tem que encontrar a solução para o seu território. Por exemplo, o quilombo Sacurtume tem que encontrar a solução para o Sacurtume. E compartilhar com outro quilombo se for chamado. Por exemplo, nós agora, lá no estado do Piauí, estamos sendo muito atacados pelos grandes parques de energia tida como energia limpa. E, de novo, o povo faz uma grande confusão. O fato de ser limpo não significa que não é violento. Como o fato de ser sujo também não significa que é ruim. E aí, as energias eólicas estão fazendo um grande estrago. O colonialismo se reedita, ou seja, levaram para o Brasil, levaram o ouro, agora estão levando o vento em forma de energia. Estão levando o sol. Ou seja, o sol que sempre foi tido como uma coisa violenta na caatinga, na hora que o sol traz benefícios, eles levam de novo. Então, nesse caso agora, nós do Sacurtume fomos uma das primeiras comunidades que fomos atacados pelo sistema dessa energia que eles chamam de renovável, e conseguimos fazer umas negociações mais ou menos interessantes. Então, hoje nós somos referência. Então, cada vez que um quilombo é atacado, nós somos chamados para contribuir. Mas a gente vai como compartilhamento, mas a gente não vai como direção. Então, cada quilombo cada quilombo tem que ser responsável pelo seu território, e aí a função nossa é de compartilhar. Então, eu acho que o Krenak está fazendo a luta lá pelo Rio Doce, né, e tem que continuar fazendo, mas nas outras aldeias ele tem que ir se for chamado, e se for chamado tem que levar informações. Então, eu acho que ele, na Academia Brasileira de Letras, deve se incomodar muito em tomar café com o Zé Sarney, talvez ele não goste tanto assim, né? Talvez é brincadeira, ele não gosta mesmo, né? Mas, por outro lado, ele vai conseguir muitas informações ali dentro que, se ele estivesse fora, não conseguiria, e, com certeza, comprometido como ele vai passar essas informações para nós. Ele deu até uma entrevista para a Folha antes da eleição, que ele estava disputando com o Daniel, como o cara me deu? Daniel Munduruku. O Munduruku, que ele falou, eu nem sei se eu vou conseguir ir lá, porque como que se reúne toda quinta-feira, eu moro distante, não sei, vamos ver como que vai ser a postura dele. Você citou uma hora que muitos quilombos não são reconhecidos. Quando você fala isso, o que quer dizer exatamente não ser reconhecido? O quilombo, não ter a propriedade da terra? Como que funciona? Não, o quilombo foi considerado uma organização criminosa desde o início do colonialismo até a Constituição de 88. O quilombo era tratado como PCC, como Comando Vermelho. Assim, a lei dizia que 2 ou mais pessoas negras juntas, mesmo que em movimento, não tivesse um território fixo, era considerado um quilombo e, como tal, deveria ser atacado. Então, quem é que ia dizer que era quilombola? Se você dizer que era quilombola, você estava se assumindo como uma organização criminosa. Depois da Constituição de 88, é que as pessoas começam a dizer que são quilombola, porque agora passa a ter um direito e não um ataque. Então, isso deixa a sociedade muito confusa. Então, muita gente ainda tem medo de dizer que é quilombola, porque não sabe se isso vai fazer bem ou fazer mal. Porque, na verdade, as comunidades viviam lá pelo seu nome originário. Por exemplo, o quilombo Mimbó. O nome é Mimbó, não é quilombo. Quilombo é o estado que criou essa denominação. É comunidade Mimbó porque está colada no Riacho Mimbó. O quilombo Lagoas. É Lagoas porque são 119 comunidades ao redor de 119 lagoas. Então, as nossas denominações são orgânicas e são relacionadas. Você coloca uma denominação relacionada às demais vidas que tem naquele lugar. Então, tem muitos lugares que vai continuar dizendo que é a mesma comunidade originária, e não vai nem dizer que é quilombo, porque não vai nem querer relação com o Estado. Nós temos território quilombola que não quis ser regularizado pelo Estado, preferiu comprar a terra, porque é mais rápido e porque tem uma autonomia maior. Então, como ele disse, tem quilombo das mais diversas maneiras. E aí, os que não são reconhecidos pela sociedade, ora porque a sociedade não quer reconhecer e ora porque eles não querem. Porque há sempre uma confusão. Quando eles diziam que nós éramos quilombola e nós dizíamos que não era, eles insistiam dizendo que nós éramos para nos prender.
Hoje, como é uma organização de direito, a gente está dizendo que eles estão dizendo que nós não somos. Tanto é que eles querem criar um marco temporal para negar que nós somos. Então, vai sempre ter esse dilema, vai sempre ter essas contradições. Só a luta social mesmo, né? Desculpa até a minha ignorância, mas qual é a estrutura social de um quilombo? Tem um administrador, um gerente, um prefeito? Como são as hierarquias? Enfim, como funciona a vida em sociedade? Né? Então, até há pouco tempo eu conversando com a Mônica e eu dizendo para ela que existe vários quilombos em um só e ela tentando compreender como é isso. Você vai ter um quilombo que a grande referência é o terreiro, é a casa de Umbanda. Então, tudo que funciona ali dentro tem a sua organização própria, mas tem a grande referência na casa de Umbanda. Você vai ter um quilombo que vai ter uma referência no candomblé. Você vai ter outro quilombo que vai ter uma referência na capoeira. Então, dentro do quilombo, de repente, você vai ter um quilombo, como o quilombo Custaneira. O quilombo Custaneira no município de Paquetá, que lá você tem o reizado, você tem a lezeira, você tem o São Gonçalo, tem a Umbanda, tem o candomblé e tem as novenas. Aí, tudo isso são referências e para cada organização dessa tem um mestre ou uma mestra. Então, na verdade, os quilombos, na sua essência, eles têm mestres e mestras. Hoje a gente se organiza... O mestre seria o quê? Seria o chefe, vamos dizer, o cacique? Não, uma referência. Uma referência. Uma referência em determinadas áreas, um conselheiro, um consultor. Assim, hoje a gente... Que seria o mestre de ofício. Que seria o mestre de ofício. O mestre ou a mestra de ofício na maioria das vezes. A benzedeira. E de repente aquela benzedeira, enquanto ela está benzendo a criança, está conversando com a mãe da criança sobre vários problemas. Então, nas mais diversas atividades, alguém se destaca. Por exemplo, desde criança que a minha função no quilombo é fazer a tradução, é tentar interpretar texto, interpretar leis, entendeu? Tentar, hoje, por exemplo, a maioria dos quilombos no Piauí me chamam para interpretar EA-RIMA, né, para ajudar nos protocolos de licenciamento, ajudar nas negociações de mitigação. É uma parte que eu aprendi a fazer. Aí outras pessoas já é para discutir política pública. Então, mas aí nós temos uma associação que é para se relacionar com o Estado. Com o Estado só se relaciona através de CNPJ, então a maioria dos quilombos tem um CNPJ, mas é usado só para se relacionar com o Estado. Só para burocracia só estatal. Só para burocracia. Quando não tem nenhuma política pública, a gente fecha a associação. Aí, quando o Estado chega oferecendo alguma coisa, a gente abre a associação. Mas, na verdade, a gente resolve as coisas no velório, é na novena, no festejo, na capoeira, assim, é na roça, é no mutirão. As nossas organizações são mais orgânicas. E hoje, com a Constituição de 88, os quilombos são atendidos pelo poder público? Você tem uma unidade de saúde, escolas públicas, ou são vocês que enfim, responsáveis por tudo? Olha, nós temos quilombos que avançaram muito na relação com o Estado. Nós temos, por exemplo, o quilombo Conceição das Crioulas, em Pernambuco, que é uma grande referência na educação escolar quilombola. Nós temos a professora Givane, que já é doutora em educação pela UNB, e eles têm avançado muito nessa negociação com o Estado, ao ponto do Estado respeitar currículo, respeitar muitas coisas. E assim, nós temos vários quilombos espraiados pelo Brasil que chegaram nesse nível. E nós temos quilombos que o Estado tirou as escolas porque o quilombo não se relaciona bem. Então, nós temos das mais diversas maneiras. Agora, todos os quilombos têm o seu jeito de negociar. Sempre tiveram. Assim, a grande diferença entre os quilombos e as aldeias é porque as aldeias se mantiveram mais distantes do Estado, mais distantes das negociações, e os quilombos negociaram mais. Até por ser mais perto e porque não está no território original, né? Está no território de retomada. Perfeito. Bom, gente, está aí o Antônio Bispo dos Santos, o nego bispo ativista quilombola, que hoje profere uma palestra no Ibilce, às 7 horas da noite, com transmissão pelo canal do YouTube do Ibilce. Esse evento, enfim, é da Unesp, do Ibilce, com apoio do Coletivo Negro Cabenguele ou Cabenguele? Cabenguele Munanga, do Conselho Municipal Afro, da União Negros pela Igualdade, do Movimento Negro Unificado, do Instituto Negrário e também da própria reitoria da Unesp.
Professora Mônica, quer falar mais alguma coisa? Talvez fazer alguma pergunta que eu não tenha feito para o bispo? Eu acho que seria muito legal se o bispo pudesse falar um pouquinho, que eu gostei muito de ouvir, aquela diferença a respeito, né, do coletivo, né, e da questão da solidariedade. Porque a gente também tem muitas dúvidas, muito desconhecimento a respeito dos quilombos. Né? Então, se pudesse falar um pouquinho, seria muito bom. Não é nem da solidariedade, é do compartilhamento. Porque a solidariedade é um sentimento cristão. De dó. Você tem dó da pessoa, e porque você tem dó, você vai ser solidário, vai contribuir. O compartilhamento não. É um sentimento de generosidade. Ou seja, esse ano mesmo aconteceu isso. Eu plantei milho no mesmo período que o meu vizinho plantou. Aí eu vou na minha roça e trago milho verde e passo para o meu vizinho. Olha aí, já tem milho na minha roça, experimenta aí. Aí ele sorri, recebe o milho, aí no outro dia ele vai na roça dele e traz o milho para mim. Olha, tudo bem, seu milho tá bom, mas o meu acho que tá mais doce, experimenta aí. Então, isso é compartilhamento, isso é generosidade. Assim, eu não passei o milho para ele porque ele não tem milho. É porque eu quero que ele elogie o meu milho. Eu quero que ele... Eu quero oferecer. Eu me sinto... É como o jogador fazer um gol. Então, um pouco isso. E o coletivo é diferente. O coletivo é uma relação de participação... Não, é uma participação na distribuição pela relação de produção. Se você trabalhou, você participa do resultado do trabalho. Se você não trabalhou, você não participa. E nós, nos quilombos, não é assim que funciona. No quilombo, tipo assim, você precisa ir trabalhar fora. Não tem quem fica com as suas crianças. A vizinha fica, o vizinho fica. Aí, outra coisa, no quilombo, eu vou procurar meus animais na mata. Eu vivo na caatinga. Na caatinga a gente cria solto. Eu vou para a mata procurar meus animais. Lá eu vejo os animais do vizinho. Eu trago os animais do vizinho junto com os meus. Quando chega, os próprios animais sabem onde é o seu lugar de ficar, eles se separam e vai. E aí eu aviso para o vizinho, ó, trouxe os animais, não precisa você ir. O vizinho vai ver um animal meu adoecido. Ou ele cura, ou se ele não curar, aí ele vem e me avisa, ó, eu estava muito apressado, mas eu vi o animal. Então existe isso entre a gente, um cuidar com o outro. De repente, aconteceu muito isso com a gente, assim, dia tal, eu vou fazer um serviço lá na minha casa. Quando o dia amanhece, está todo mundo na tua casa para fazer o serviço junto contigo, mesmo sem tu convidar. Então, é diferente do que tentam colocar para a gente. As pessoas acham que o quilombo é um lugar coletivo, onde tudo é de todo mundo, onde todo mundo faz tudo igual. Não é assim. Cada quem é gestor da sua própria trajetória e se encontra para festejar, para compartilhar. A gente divide o que a gente tem pelo prazer de dividir. É exatamente por isso que no quilombo não tem gente morando na rua. Não tem Você pode dizer que a nossa casa não é boa, mas nós temos onde morar. Todo mundo tem onde morar, porque, por exemplo, se eu tiver um barraco e casar o filho do vizinho não tiver, eu cedo meu barraco para ele ficar morando sem alugar, até a gente arrumar um meio de fazer o dele. Agora mesmo tem um casal, filho do meu vizinho, morando num barraco que era nosso. Assim, a gente tinha um barraco para guardar nossas ferramentas e tudo, e ele casou e não tinha onde morar, então a gente tirou as ferramentas de dentro, reformamos o barraco e cedemos para ele morar. Ele vai morar lá até o dia que ele fizer a casa dele, não vai pagar aluguel, não vai pagar nada. Então isso aqui é compartilhamento, diferente de coletividade. Ele não vai morar porque ele ajudou a fazer a casa, na verdade ele nem ajudou, né? Porque ele não estava com condição de ajudar. A minha avó sempre dizia isso: olha, meu filho, quando você doar uma coisa para uma pessoa, não espere o retorno daquela pessoa, porque se aquela pessoa te retornar, não é uma doação, é uma troca. Espere o retorno de outro lugar onde talvez você nem pense, nem imagine. Porque quem vai lhe retornar é quem perceber em você uma necessidade. Então, a gente acredita, né? E eu acredito muito nisso, é o fato de eu estava conversando com a Mônica, o fato de eu ter nascido num lugar que ainda hoje está a 500 quilômetros do aeroporto, vivendo no Piauí, que é tido e havido como o estado mais atrasado da federação. E praticamente todo mês eu estou hoje em São Paulo, visitando a USP, a Unesp, visitando praticamente todos os SESC aí na capital. Trazendo esse debate significa dizer que algo de diferente está acontecendo. Ou seja, nós estamos interessados em compartilhar o que nós sabemos e tem muita gente interessada em ouvir esse compartilhamento. Eu creio que nós estamos girando a chave agora, sabe, para o lado certo, sem maltratar a fechadura. Eu acho que o povo das escritas
estão escutando o povo da oralidade está lendo o povo das escritas, está se estabelecendo um diálogo, e eu creio que as próximas gerações vão ter mais harmonia do que nós. Muito bom. 500 quilômetros da cidade você mora? Do aeroporto. Ah, do aeroporto. 5 quilômetros da sede do município, mas a 500 quilômetros do aeroporto. O aeroporto é em Teresina? Em Teresina. Muito bom. Mais alguma coisa, Mônica? Vamos falar? Só Deixa mais um convite aí, então fala o que você quiser aí. Mais uma vez um agradecimento da gente poder estar aqui, poder estar ouvindo o bispo, né, e transmitindo isso daqui. E acho que já deu para a gente perceber quanta coisa interessante aí a gente tem para ouvir, né? E eu fico muito contente que a gente, como universidade, está se dispondo, e é muito importante, dispondo a aprender e a ouvir, né? O diálogo, para estar junto com o bispo e com outras comunidades, para estar aprendendo juntos. Então, muito obrigado. Obrigado, bispo, também de estar aqui com a gente. Os nossos agradecimentos à Pró-Reitoria de Extensão, né? E aos coletivos e grupos da cidade, que estão num apoio forte aí com a gente, e onde está também lá à noite com a gente, participando dessa festa, né? De conhecimento, de fala, de discussão, de diálogo. Muito obrigada. Obrigado, muito bom. Bispo, obrigado pela aula que você deu aqui. Eu aprendi um pouquinho sobre os quilombos. Quero te agradecer, desejar boa palestra e boa sorte aí na jornada e na luta. Eu agradeço, parabenizo pela disposição de vocês de conversarem, e a dizer que eu é que aprendi, porque quem ensina são as perguntas, foi você quem perguntou. Então eu acabei aprendendo mais que vocês. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado aí, Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, ativista, militante aí da causa social, da causa quilombola, escritor, poeta, orador, né? Enfim, obrigado por tudo, Bispo. É isso aí, gente. O X da Questão de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e depois na nossa programação. Mas desde já fica disponível nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. E lembrando sempre que você pode enviar mensagens para a gente com sugestão de pauta, de entrevista, de reportagem, o que você quiser, para o nosso WhatsApp. O número está aí na tela, e todas as informações aqui da Câmara Municipal você encontra no nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br, e também no nosso aplicativo Processo Legislativo Digital. É isso aí, gente. O programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Gilmar Esquive, o GC da Renata Arantes, o controle mestre do Fernando César e o áudio do Flávio Furlaneto. Valeu!